Salve, salve, galera corintiana! Estamos de volta para mais um vídeo especial, trazendo todas as novidades fresquinhas sobre o nosso amado Timão. Antes de mergulharmos nas notícias, não se esqueçam de se inscrever no canal e fortalecer o time com aquele like, garantindo que vocês não percam nenhum detalhe emocionante do nosso clube. Nos últimos tempos, o Corinthians tem enfrentado uma dura realidade, a perda de seu tradicional bom futebol. O time, que historicamente se destacou por sua garra, técnica refinada e jogo coletivo, viu sua identidade sendo diluída, e o que antes era motivo de orgulho para a fiel torcida parece ter se perdido no caminho. As vitórias e grandes exibições de outrora deram lugar a atuações sem brilho e uma série de resultados frustrantes. Em vez de dominar os gramados com seu estilo vibrante, o Corinthians tem lutado para encontrar a consistência e a qualidade de jogo que sempre caracterizaram sua história. O clube, que já foi sinônimo de entrega total e futebol empolgante, agora parece estar distante de sua melhor versão. A falta de um estilo de jogo bem definido e a escassez de grandes performances coletivas são reflexos de um time que, aos poucos, foi perdendo sua alma. A chegada de novos técnicos e jogadores não foi suficiente para restaurar a essência do Corinthians, que agora se vê em uma busca constante por identidade. A falta de criatividade no meio-campo, os erros defensivos e o ataque sem inspiração têm sido os principais problemas enfrentados pela equipe, que já não assusta seus adversários como antigamente. A torcida, que sempre foi apaixonada e exigente, tem sentido a dor dessa transformação. A fiel torcida, acostumada a ver o time lutar até o último segundo e conquistar vitórias épicas, agora se vê impotente diante de um time sem a mesma raça e determinação. O que antes era uma equipe imbatível nas dificuldades, agora se torna vulnerável e inconstante. O sentimento de frustração é palpável, pois a cada jogo, cresce a dúvida sobre onde o Corinthians se perdeu, e o que precisa ser feito para devolver ao time a intensidade e a qualidade que o tornaram uma das maiores potências do futebol brasileiro. Parte da responsabilidade recai sobre a falta de planejamento estratégico nos últimos anos. As trocas constantes de treinadores e a política de contratações muitas vezes equivocadas criaram um ambiente instável dentro do clube. Jogadores que chegaram com grandes expectativas não conseguiram corresponder, e outros que já estavam no elenco não conseguiram elevar seu nível de jogo. A falta de uma base sólida, construída com paciência e visão de longo prazo, contribuiu para o enfraquecimento do time, que parece sempre à deriva, sem direção clara. Outro fator que contribui para a queda do futebol corintiano é a falta de inovação tática. O time, que sempre foi conhecido por sua solidez defensiva e jogo coletivo, tem se mostrado previsível nas últimas temporadas. A evolução do futebol mundial exige adaptação e ousadia, mas o Corinthians tem sido resistente a mudanças, preso a um estilo de jogo antiquado e sem a flexibilidade necessária para enfrentar os desafios modernos. A falta de evolução tática dentro de campo se reflete diretamente nas atuações apagadas do time, que já não consegue se impor como antes. Além disso, a pressão externa também tem sido um fator que contribui para o desgaste do clube. As cobranças da torcida, combinadas com uma gestão instável e com crises internas constantes, acabam prejudicando o ambiente no Corinthians. O time parece estar cada vez mais dividido, com falta de entrosamento e motivação para honrar a camisa do clube. Em um cenário onde a união é essencial, o Corinthians parece estar se fragmentando, e isso é um reflexo do momento difícil que vive no campo e fora dele. O que muitos se perguntam é se ainda há tempo para reverter essa situação. O Corinthians precisa urgentemente de uma reformulação não só dentro de campo, mas também em sua filosofia de trabalho. A fiel torcida merece um time que represente a força e a história do clube, que volte a ser protagonista e que recupere a alma do Corinthians, a essência de um futebol que encantou gerações. O clube precisa de um projeto a longo prazo, com uma identidade clara, que una direção, comissão técnica e jogadores em torno de um objetivo comum: devolver ao Corinthians o futebol que um dia fez história. Neste momento, o Corinthians se vê diante de um divisor de águas. O fim do bom futebol não é algo definitivo, mas a solução exige coragem e decisões firmes. Para que a equipe se reencontre, será necessário muito mais do que apenas mudanças superficiais. É preciso resgatar o espírito vitorioso, o orgulho de vestir a camisa e a habilidade de dominar os jogos com qualidade e criatividade. Só assim o Corinthians poderá voltar a ser o time que conquistava títulos e a confiança da sua apaixonada torcida, e, mais importante ainda, o time que, como sempre, lutava até o último minuto para dar alegrias à fiel. A fiel torcida, sempre apaixonada e atenta ao que acontece dentro e fora de campo, tem se questionado sobre o futuro do Corinthians diante da perda do bom futebol que tanto caracterizou o time ao longo dos anos. O que a torcida acredita ser a razão para o time não conseguir mais desempenhar o futebol de qualidade que conquistou tantos títulos e encantou o Brasil? Será que o time perdeu a sua identidade, ou estamos atravessando um ciclo de transição que precisa de ajustes? Para a torcida, que sempre esteve ao lado do time, cada derrota é sentida como uma dor, e a falta de desempenho dentro de campo é uma preocupação crescente.
A pergunta que fica é: como vocês, torcedores, veem a situação atual do clube e o que acham necessário para que o Corinthians recupere sua força e futebol envolvente? Será que o time já vive uma fase irreversível ou ainda há tempo de retomar o caminho das vitórias? O Corinthians, tradicionalmente, sempre foi sinônimo de um time batalhador, com um jogo coletivo forte, que não se entregava diante de adversidades. A falta dessa característica tem gerado frustração, e muitos se perguntam se isso se deve à falta de qualidade no elenco ou à instabilidade da comissão técnica. A torcida precisa ser ouvida. Será que a solução está em uma reformulação mais profunda no elenco, ou o time precisa apenas de tempo para reencontrar a sua essência? Muitos se questionam se a saída de ídolos e a entrada de novas promessas enfraqueceu o espírito competitivo da equipe, já que a confiança de um time também depende de sua química interna. Vocês acreditam que a chegada de novos jogadores e treinadores pode realmente trazer uma mudança significativa, ou será necessário algo mais para que o Corinthians volte a ser o time vibrante que todos conhecem? A constante mudança de técnicos e jogadores no Corinthians nos últimos anos tem gerado questionamentos sobre o planejamento do clube. A fiel torcida, que sempre esteve presente e foi o alicerce das grandes vitórias, agora se pergunta se essa política de mudanças rápidas tem afetado a performance do time. A instabilidade administrativa, somada à falta de um projeto de longo prazo, tem gerado um clima de incerteza. Como vocês, corintianos, veem esse movimento de troca de comando e mudanças no elenco? Acham que o clube precisa de mais estabilidade e continuidade para se reencontrar e voltar a disputar títulos, ou será que o time precisa de uma renovação completa? A resposta da torcida será determinante para o futuro do Corinthians, pois é preciso encontrar um equilíbrio entre reestruturar e manter a base de jogadores que já conquistaram tantas vitórias. Com a pressão sobre o clube cada vez maior e a expectativa da fiel por resultados, é natural que o Corinthians se veja diante de uma grande encruzilhada. O que vocês, torcedores, esperam do time nos próximos meses? Será que o Corinthians tem capacidade para se reinventar, jogar de forma envolvente e surpreender a todos, ou estamos vivendo uma fase de estagnação que só será resolvida com mudanças radicais? As últimas temporadas têm mostrado uma oscilação de desempenho que gera uma verdadeira inquietação na torcida. O Timão, que sempre foi um time de resposta, hoje se vê diante de um cenário onde as respostas não têm sido satisfatórias. A Fiel, que sempre acreditou em momentos de crise, agora se vê diante de uma temporada cheia de desafios. O que mais é necessário para ver o Timão de volta ao topo do futebol brasileiro? A renovação do espírito competitivo e a construção de um time sólido são fundamentais, mas até que ponto a atual gestão está disposta a pagar o preço dessa transformação? Por fim, a grande questão para o Corinthians é como a fiel torcida vê essa situação de crise. É hora de uma grande mudança interna ou ainda há espaço para acreditar que o time pode voltar a ser o Corinthians de antes, com força, qualidade e emoção dentro de campo? Não basta apenas esperar que algo aconteça, a fiel precisa se posicionar e mostrar sua força, como sempre fez. O time precisa de uma motivação renovada, e talvez a resposta esteja na própria torcida, que sempre teve o poder de impulsionar o time para vitórias épicas. O Corinthians é um clube que sabe lidar com adversidades, mas também precisa de algo além do apoio, uma compreensão clara de qual caminho deve seguir. A torcida é quem mais entende o que é preciso para o clube se reencontrar. O que a fiel espera do time e da diretoria para resgatar o orgulho de ver o Corinthians jogar como sempre fez, com amor pela camisa e com a qualidade que sempre foi sua marca registrada? A sua opinião é essencial para moldar o futuro do clube e mostrar o caminho a seguir. Fornecemos atualizações diárias do Corinthians. Inscreva-se agora e curta para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, sua participação é crucial para o Corinthians. Nos vemos no próximo vídeo.